Olá pessoal, bom dia, meu nome é Rainer, eu sou professor de ciências e eu estou aqui hoje para passar essa videoaula nesse momento de quarentena como forma de revisão, para a gente lembrar os assuntos que a gente estudou em sala de aula e para auxiliar também vocês na resolução dos exercícios que a gente tem passado semanalmente nesse período de quarentena. Vamos lá? Para vocês do sétimo ano, eu separei a matéria de ecossistema. Só para a gente lembrar um pouquinho, sei que vocês já estão sabendo, mas só para a gente lembrar um pouquinho, vamos lá. Ecossistema é basicamente a interação entre o meio biótico e o meio abiótico. Vocês lembram o que é isso? Vamos lá. O meio biótico é o meio que tem vida, ou seja, todos os animais, as plantas só fazem parte do meio biótico. E o meio abiótico, se um é o que tem vida, o meio abiótico é o que não tem vida. O que faz parte disso? As rochas, a chuva, o solo, tudo isso faz parte do meio abiótico. Então, um ecossistema é a interação entre o meio abiótico e o meio biótico. Se tiver só abiótico é o ecossistema? Não. Se tiver só biótico é o ecossistema? Também não. A interação entre os dois se torna um ecossistema. Vamos lá. A gente tem basicamente dois tipos de ecossistema. Um é o terrestre e o outro é o aquático. Vamos lá. O ecossistema terrestre, como o nome já diz, precisa basicamente de uma porção de solo para existir. Tendo essa porção de solo, que é o meio abiótico, e tendo animais, cadeia de animais e tudo, que é o meio biótico, é um ecossistema terrestre. E o outro é o ecossistema aquático. O que é o ecossistema aquático? Se o terrestre precisa de uma porção de solo, o aquático precisa de uma porção de água. Uma lagoa, um rio, o mar, tudo isso é ecossistema aquático. Então vamos lá. Mas o ecossistema aquático ele tem algumas peculiaridades. Quais são essas peculiaridades? Ele é dividido em 3 camadas, podemos dizer assim. A primeira camada, que é a camada do plâncton, aquele mesmo do Bob Esponja. A segunda camada, que é a camada do nécton. E a terceira camada, que é a camada do bênton, ou bento. Mas vamos lá, vamos falar por partes. A primeira camada, que é o plâncton, ele tem basicamente animais microscópicos que não possuem capacidade natatória. O que a gente quer dizer com isso? Que eles ficam na corrente de água. Quando a água vai para lá, ele vai. Quando a água volta, ele volta junto. Ele não consegue nadar, não tem capacidade natatória. E basicamente esses animais que ficam no plâncton são divididos em fitoplâncton, fito vem de plantas, e zooplâncton, que zoo vem de animais na biologia, zoológico, vocês lembram? Então vamos lá. Fitoplâncton são basicamente microalgas, microplantas que ficam nessa camada de plâncton. Eles fazem a fotossíntese e auxiliam na oxigenação da água e etc. E os zooplâncton são pequenos crustáceos, pequenos peixinhos também e tudo que às vezes não possuem uma capacidade natatória, que ficam nesse plâncton para lá e para cá. A segunda parte é o nécton, que é a parte intermediária. O plâncton ele fica na coluna d'água, o nécton é o mais intermediário. No nécton, os animais já possuem uma capacidade natatória, conseguem até nadar grandes distâncias, que a maioria dos animais se encontram no nécton, basicamente. Você tem de pequenos lambaris, pequenos peixinhos, até grandes mamíferos, como baleias, etc., que ficam nesse nécton. Vamos lá. E a camada mais abissal, a camada mais embaixo, é o bênton, ou bento, que ficam só animais sésseis. O que são animais sésseis? Animais que ficam presos ao substrato, que aí se encontram algumas plantas, a esponja do mar,
alguns crustáceos, alguns moluscos em conchas e até um peixe chamado cascudo. Não sei se você conhece, é um peixe que tem até aquário, que ele fica grudado no vidro, porque ele se alimenta da sujeira, do limo que fica incrustado nas coisas. Como ele fica embaixo, ele entra no bênton. E é basicamente isso que eu queria lembrar para vocês. A gente vem com mais videoaulas, dependendo de como essa quarentena vai se estendendo, mas o que a gente não pode deixar de fazer é estudar e resolver os exercícios que a gente envia para vocês toda semana. E qualquer dúvida pode perguntar a gente no WhatsApp, que a gente sempre está disposto a resolver. Tá bom? Obrigado. É isso e fique em casa. Tchau!